Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos de São Paulo, agora na abertura oficial da sessão, nossos residentes. Lembrar aí os residentes, nossos residentes aqui em São Paulo, nossos e do Total Corre, afinal já somos uma instituição acadêmica fazendo atividades conjuntas. Eu espero que isso cresça no ano de 2019. Então, lembrar a todos que essa é uma parceria muito promissora, as duas instituições, e que nossos residentes têm gostado imensamente. Eu, mais uma vez, queria agradecer muito a toda a acolhida aí que o Grupo de São Paulo tem dado aos nossos residentes, e também nos colocar inteiramente à disposição aqui para que a gente possa também ter o retorno desse intercâmbio, também oferecendo aqui a instituição para os colegas de São Paulo. Então, hoje é nosso terceiro encontro a respeito dos guidelines liberados pela Sociedade Europeia de Cardiologia, agora em 2018. Tivemos 2 encontros anteriores e vamos fechar, então, esse nosso ciclo de encontros com esse guideline a respeito de gravidez. Eu queria aproveitar a abertura da sessão para já aproveitar a chegada do Dr. Roberto Gamaschi aqui, aniversário do Dr. Roberto Gamaschi hoje, meus parabéns, Roberto. Fazer alguns informes a respeito da nossa semana. Na sexta-feira agora, a nossa Sexta Consciência, ela está reservada para aquele ciclo de palestras sobre habilidades não técnicas que nós temos realizado aqui, sobre a coordenação do Dr. Flávio Naco. E nessa quarta-feira, o tema vai ser o líder na era 4.0. Essas eras estão andando rápido, rapaz, porque 4.0 para mim já a coordenação é do Flávio Naco e da Ana Luísa Salles, e o apresentador vai ser o Miguel Braga, que já esteve aqui conosco anteriormente. A semana que vem é uma semana de alguns eventos em função do dia 29 de outubro, ser o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral. Todos vocês sabem do envolvimento que o Procardíaco tem com o acidente vascular cerebral, desde o início da sua sistematização, e desde então a gente passou por alguns processos de certificação, e ontem mesmo estávamos aqui reunidos ao final da tarde para mais uma visita preparatória para a nossa visita de recertificação canadense do atendimento do acidente vascular cerebral. Foi muito boa a visita, eu acho que a gente não deve ter muito problemas com a renovação da recertificação. Mas como todo ano, a gente também vai fazer nessa semana, que se inicia no dia 29, que é o Dia Mundial do AVC, algumas atividades para poder fazer, não sei se a gente pode falar comemoração do Dia do AVC, mas pelo menos a gente poder marcar a passagem do dia do acidente vascular cerebral. No dia 29, nós vamos ter um ciclo de eventos sobre prevenção e reabilitação, que começa às 8 horas, com uma mesa redonda, prevenir ou remediar, segue com uma outra mesa redonda sobre o retorno para casa, que esse sem dúvida nenhuma é um grande desafio, não só para os pacientes, mas também para os familiares dos pacientes com acidente vascular cerebral, a questão da limitação e como lidar com essas questões, e ao final da manhã, então, nós teremos uma discussão. E dando sequência, dentro dessa mesma linha, na semana que vem, o nosso evento da sessão clínica vai ser também voltado ao acidente vascular cerebral, desta feita na sala de emergência. É um caso, eu não conheço o caso, mas segundo a doutora Ana Amaral, coordenadora da emergência, falou que é um caso que inquestionavelmente vai suscitar muita discussão em relação ao diagnóstico e tomada de decisão não só diagnóstica como terapêutica.
Hoje, então, quer dizer, como eu já falei anteriormente, a nossa sessão é sobre as diretrizes da Sociedade Europeia e sobre as doenças cardiovasculares durante a gravidez. Eu terei, mais uma vez, o prazer de ter na comoderação dessa sessão meu amigo Luiz Antônio Campos, a quem eu queria pedir para que assumisse os trabalhos para poder apresentar os nossos convidados da sessão de hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, André, pelas amáveis palavras. Na realidade, como o André já nos definiu, hoje nós estamos fechando a trilogia das diretrizes 2018 da Sociedade Europeia de Cardiologia. No dia 3 de outubro, nós tivemos um binômio formado pela definição universal do infarto na 4ª edição e as técnicas de revascularização miocárdica. No dia 10, tivemos hipertensão e síncope. Na semana passada, fizemos um break, no dia 17, uma sessão muito importante, comemorativa ao Dia do Médico, relacionada a todo um processo de decisão compartilhada com o paciente ativado, a literácia em medicina, focada no paciente, muito interessante. E hoje fechamos com um capítulo que, particularmente para mim, é um capítulo muito importante da cardiologia, da obstetrícia, da clínica médica, da medicina interna, que é a coexistência da doença cardiovascular com a paciente gestante, com a grávida. Quer porque ela já seja previamente uma cardiopata, quer porque ela desenvolva a cardiopatia durante a gravidez, quer no seu período puerperal essa cardiopatia se manifeste. Esse é um capítulo que nós cardiologistas temos que nos deter sobre ele, temos que estar atentos a ele, porque frequentemente poucos têm essa experiência. E frequentemente, quando essa realidade se define, o cardiologista fica indubitavelmente inseguro, o obstetra fica além de inseguro e efetivamente a gestante, o marido, a família podem ficar ainda mais, digamos, inseguros com esse contexto, ou seja, gerando um estado de muita ansiedade caracterizado pela insegurança. Há cerca de 12 anos, no ano de 2006 até o ano de 2010, eu tive a oportunidade, em 5 edições, organizar um curso anual de atualização em cardiologia no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Esse curso ia de março a novembro e ele descortinava os principais temas da cardiologia e nós tínhamos o tema cardiopatia e gestação. O nosso palestrante nessas 5 edições sempre foi o Dr. Alfredo Martins Sebastião, que eu já gostaria que tomasse posição ao púlpito, por gentileza, que, como os senhores estão vendo nesse primeiro diapositivo, entre os anos de 88 e 2010, observem que estamos aí 2 décadas e mais 2 anos, ele criou, coordenou o âmbito da cardiologia do núcleo materno-fetal do Hospital dos Servidores do Estado. A experiência de Alfredo Martins Sebastião e sua equipe, ela é inigualável no Rio de Janeiro pela quantidade de pacientes assistidos e, sobretudo, pela qualidade do serviço. De maneira, Alfredo, que é um prazer enorme que o Hospital Procardíaco, que todos nós que compomos o nosso corpo clínico, o Hospital Total Core em São Paulo, um hospital co-irmão do Hospital Procardíaco, tem em recebê-lo aqui para que nos próximos 30 minutos você possa fazer uma síntese da diretriz e que na hora dos debates você possa passar toda a sua experiência. E convidamos um naipe de 4 debatedores de igual quilate. Eu inicialmente cito a presença do professor Ivan Luiz Cordovil de Oliveira, nosso querido doutor Ivan Cordovil, que seguramente, se Alfredo Sebastião é o pioneiro nos servidores e na sua geração, o patrono, o decano deste capítulo em cardiologia
além de outros capítulos no Rio de Janeiro, é o professor Ivan Cordovil, da Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, a nossa querida Unirio, ainda atuante no Instituto Nacional de Cardiologia, aqui no Hospital Procardíaco, o Dr. Moisés Gamarski, da diretoria histórica do hospital, continua atuando de uma maneira absolutamente presente, e no Instituto Nacional de Cardiologia, o professor Ivan Cordovil. Forma, Ivan, que é um prazer enorme recebê-lo na sua casa, que também é o Hospital Procardíaco. Ao seu lado está o nosso querido Dr. Isaac Reutemann, que dispensa apresentações, porque é um dos médicos assistentes mais assíduos no nosso hospital e nas sessões clínicas talvez seja o mais assíduo de todos. Isaac Reutemann é um cardiologista muito experiente, atualmente preside o Departamento de Cardiopatia e Gestação da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, criado e fundado primeiro presidente Alfredo Sebastião. Então ele, com toda a sua experiência também adquirida no Hospital dos Servidores do Estado, vai abrilhantar em muito as discussões, os debates. À direita do Isaac Reutemann, o nosso querido Hélio José de Freitas Cardoso, amigo dileto de muitos anos, cardiologista, intensivista, recentemente aposentado da maternidade municipal Leila Diniz, onde especificamente o seu foco de atenção era a gravidez de alto risco. E o que é a gravidez de alto risco? Frequentemente, para a mãe, é a presença da cardiopatia. Eu gostaria que Jorge Sabino também tomasse assento à primeira fila. Jorge Sabino é um dos mais importantes clínicos gerais da nossa instituição. Temos aqui 4 cardiologistas renomados e temos também um grande clínico da nossa instituição, coordena há muitos anos a nossa unidade semi-intensiva 2, que fica situada no 3º andar. Não me canso de dizer isso. E por que isso? Porque a unidade semi-intensiva 3 está no 2º. Isso provavelmente é um método de avaliação cognitiva do staff. Quando eu começar a me confundir com isso, provavelmente me consultarei com Roberto Gamaschi, Calil, porque provavelmente a idade geriátrica estará se aproximando de nós. O Sabino não tem toda essa experiência em cardiopatia e gestação, como nós também não temos. Mas eu gostaria muito que ele desse um enfoque clínico, sobretudo quando chega ao hospital uma paciente com esse contexto que precisa efetivamente de cuidados médicos. E não adianta só reunir o obstetra e o cardiologista, o clínico, o intensivista, o emergencista, e o Sabino conhece muito bem essas ferramentas da medicina interna para poder nos brindar com seus comentários. Nós vamos ter o Alfredo apresentando em 30 minutos, hoje é tema único. Depois desses 30 minutos, teremos 30 minutos dedicados ao debate e à discussão. Alfredo, com a palavra. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom, esse assunto tem a mais alta importância de modo a ter feito com que o ESC, de 5 guidelines, dedicasse um deles à cardiopatia e gestação. E as pessoas que tiveram a curiosidade de folhear esse guideline vão perceber que é cardiologia em grávida. Então, não há área cardiológica que não esteja eventualmente contemplada durante o desenvolvimento de uma gestação. De forma que nós temos um grupo aqui, um naipe de altésima qualidade, incluindo pessoas da Alemanha, da Itália, da França, países de Portugal, da Áustria e da República Tcheca, pessoas de altésimo gabarito opinando e confeccionando esse guideline que é extremamente importante. Esse guideline, então, começa citando alguma coisa que é fundamental que todos saibam, das alterações fisiológicas no organismo grávido. Há uma tríade que sistematicamente deve acontecer ou deve ser buscada no tratamento da cardiopatia na gravidez. Existe uma enorme queda da resistência arterial periférica, isso criando um continente muito maior que é preenchido por um aumento volêmico
extremamente considerável, e alterações de coagulação e fibrinólise, que levam a gestante a ser hipercoagulável. Então, sintetizando, nós temos uma mulher hipotensa em geral, hipercoagulável e hipervolêmica. E a isso, essa tríade, nós devemos tentar mantê-la sistematicamente. Para manusear essas alterações fisiológicas, existem coisas fundamentais que é importante que todos tenham plenamente dentro de seus raciocínios lógicos na hora do tratamento. A função renal está aumentada em 80% na gestante. Então lembre-se, drogas de excreção renal haverão de ter suas doses aumentadas e não diminuídas, como normalmente a gente vê ocorrer. A volemia aumenta cerca de 50% ao longo da gestação. O hematócrito cai, porque os elementos figurados não aumentam tanto quanto expande-se a volemia. O fluxo e a taxa de fração o fluxo plasmático e a taxa e fração de filtração estão extremamente modificados, de forma que o clearance do ácido úrico é extremamente acelerado. Então, lembrar esse trio, ácido úrico, ureia e creatinina. Sistematicamente, eles serão pelo menos 50% menores do que fora da gestação. Então, o ácido úrico, 3,57 mais ou menos 0,7, projeta para 4,2, o máximo que a gente aceitaria como normal. Ureia, em geral, 50% do normal, em torno de 20 miligramas por decilitro, e a creatinina, 0,5 por decilitro. É claro que quando nós tivermos uma redução volêmica, nós vamos ter elevação desses três parâmetros. E da mesma forma, um quarto parâmetro, o hematócrito, vai subir também. De forma que isso tem que estar sempre na cabeça da gente quando tratamos isso. Outra coisa extremamente importante é o conhecimento de que a pressão arterial cai durante a gestação. E o seu máximo declínio fica entre a 22ª e a 26ª semana. Então não é incomum para quem manuseia hipertensão na gravidez perceber que as suas hipertensas crônicas exibem ou normalização ou, mais surpreendentemente, hipotensão durante a gestação. E isso é máximo esse efeito até a 26ª semana e depois começa a subir e equaliza a pressão média, a pressão arterial média em torno da 40ª semana. E aí, com o pós-termo, passa a ser mais elevado. Então isso tem que ser levado em conta quando a gente está tratando a grávida. Eu estou trazendo aqui um slide do American Journal of Physiology, que é antigo, de 1989, mostrando o crescimento do rendimento cardíaco, do volume sistólico e da frequência cardíaca. Habitualmente diz-se que a grávida é taquicárdica. Taquicárdica quanto? No máximo 16 a 17% acima da sua frequência cardíaca habitual. Então exibam uma gestante batendo a 100 por minuto, provavelmente estarão exibindo uma gestante com problemas. Exibam uma gestante com ureia, creatinina e ácido úrico em níveis normais fora da gestação, certamente estarão exibindo uma pessoa com um grave déficit de filtração glomerular. Então estaremos diante de um problema sério, que é uma das consequências graves da hipertensão arterial. Entrando agora diretamente no guideline da ESC, a epidemiologia deles é extremamente diferente da nossa. Observem que no caracterizado por eles mundo ocidental, as desordens hipertensivas ocupam 5 a 10%. Já as cardiopatias congênitas, vejam, senhores, 75% a 82%. E no outro mundo, que nós nos enquadramos aqui, no outros, as valvopatias reumáticas,
comparece 89% das vezes, segundo esse guideline da ESC. Causas mais comuns de morte materna no Reino Unido. Primeiro, pré-eclâmpsia. 1,26 por 100 mil gestações morrem de distúrbios hipertensivos da gestação na sua máxima manifestação, que é a pré-eclâmpsia. Síndrome da morte súbita no adulto, cardiomiopatia periparto, dissecação aórtica, infarto de miocárdio e congênitas, em geral, as que exibem hipertensões arteriais pulmonares, geram óbitos em 15% a 30% das pacientes. Então, os senhores vejam que esta é uma estatística de, como eles dizem, do mundo ocidental. Agora vamos para baixo do Equador, experiência pessoal, que eu tomo a liberdade e peço desculpas por trazer e enxertar nessa apresentação, mas diz respeito a um universo que nós participamos pessoalmente do tratamento de mais de 7.500 gestações. Nessas gestações, 65% das vezes nós estávamos com problemas de distúrbios hipertensivos, sejam eles quais forem. Cardiopatia fala com 35%. Então, os senhores vejam que já o nosso universo é um pouco diverso. Estou trazendo aqui uma prevalência nossa, isso também é enxerto que nós estamos falando, mas para os senhores entenderem do que nós estamos falando e discutindo e colocando como diferença dos mundos em que nós habitamos. No Hospital dos Servidores do Estado, 2% das pacientes exibiram doenças coronárias, desses 35% de 7.500. 4% doenças infecciosas. Congênitas, observem o abismo que há entre nós e o mundo ocidental, entre aspas. 6% da nossa patologia é doença congênita. 7% outras causas, e aí entra toda a cardiologia. E observe em vermelho, essa barra horizontal, 81% das vezes que nós tivemos problemas de cardiopatia na gravidez, nós estávamos falando de doença reumática. Então observem que o nosso universo é outro, tem nada a ver com o universo europeu. Desses acometimentos reumáticos, observe que o carro-chefe é a associação de estenose com insuficiência mitral. 39% da nossa casuística. Estenose mitral pura, 24%. 14% equalizam-se entre insuficiência mitral e a associação de estenose mitral, insuficiência mitral e insuficiência aórtica. E o resto, todos os senhores vejam, insuficiência aórtica 1%, estenose aórtica pura 1%, estenose mitral mais estenose aórtica 1%, estenose aórtica com insuficiência aórtica 2%, de forma que os senhores vejam que o nosso problema chama-se mitral. Nossa doença cardiológica chama-se doença valvular reumática. E dentro dessa colocação do ESC, houve a liberação de um guideline em 2012. O atual modifica conceitos de 2012. Então, a própria classificação da Organização Mundial de Saúde recebeu uma modificação e é imposta a classificação do risco modificado através dessa mudança. Introduz uma coisa muito interessante, o Pregnancy Heart Team. Então, essa é uma proposta feita dentro da Europa para países europeus, que é muito importante ter um time de cardiologistas tratando desse assunto. Maior atenção na terapia de reprodução assistida, na medida em que às vezes implantam vários embriões, e isso cria sérios problemas endócrinos para a manutenção de uma gestação saudável. Discute o emprego da bromocriptina no tratamento da cardiomiopatia periparto.
Isso é extremamente importante. Para aquelas pessoas que já manusearam uma cardiomiopatia periparto com insuficiência cardíaca, percebem a extrema diferença comportamental clínica da paciente usando bromocriptina ou não usando bromocriptina. A farmacocinética das drogas na gestação e a farmacodinâmica em animais de experimentação geraram também uma interpretação nova nessa modificação dos dados da OMS. Discute cesárea pós-mortem e sugere aconselhamento sobre contracepção e interrupção da gestação nas cardiopatas. Eu devo lhes dizer que pouquíssimas vezes fui consultado por cardiopatas se deveriam ou não engravidar. Em geral, nós recebemos o pacote pronto. Recebemos a cardiopata com variados graus de patologia e já em absoluto estado de gestação. O Pregnancy Heart Team proposto teria cardiologista, obstetra, anestesista e um grupo de geneticistas, cirurgião cardíaco, pneumologista, hematologista, médico fetal, cardiologista pediátrico, neonatologista e enfermagem especializada. Eu devo lhes dizer que em 1986, quando a gente desenvolveu esse tipo de atendimento no Hospital de Servidores do Estado, sem contar com o Guideline 2018, nós constituímos um grupo mais ou menos com esse elenco de especialistas. E só esse elenco, trabalhando em conjunto sistemático, criou resultados absolutamente animadores nesse nosso serviço. Tanto que a mortalidade materna é uma mortalidade exígua. Muito poucas vezes nós perdemos pacientes, muitíssimas poucas vezes. Agora, esse time trabalhava com partitura. Hoje, então, antes nós trabalhávamos com a classificação de risco da Organização Mundial de Saúde com 3 riscos, com 3 classificações de risco. Hoje são 5 áreas de risco. 2,5% a 5%, 5,7% a 10,5%, 10% a 19%, 19% a 27% e 40% a 100%. Notem, isso aqui não é mortalidade, isso aqui são eventos durante a gestação. Estenose pulmonar, PCA, prolapso de válvula mitral leves, moderados, CIA e CIV corrigidos, persistência de canal arterial, dupla via de saída de ventrículo direito, exercícios supraventriculares ou ventriculares isoladas, conferem uma presença de 2,5% a 5% de eventos. Isso é quase nada. Inclusive, não preciso nenhum tratamento em centros especializadíssimos, né? Já CIA e CIV não corrigidas, falou corrigido, arritmias supraventriculares ou ventriculares complexas e Turner sem aumento de diâmetro aórtico já vai para 5,7% a 10,5% de eventos. Classe 2. Classe 3, 10% a 19%. Queda de fração de ejeção que fica em torno de 45%. Cardiomiopatia hipertrófica, já de cara vai para 10% a 19% de risco de eventos. Estenose mitral leve ou estenose aórtica moderada, Marfan com aorta não dilatada, aórtica bicúspide com menos de 4,5 milímetros, 4,5 centímetros, desculpe, coartação de aórtica corrigida e defeito septo AV, 10% a 19%. Já 19% a 27%, queda de fração de ejeção mais expressiva, 30% a 45%. Cardiomiopatia periparto, sem queda residual da fração de ejeção até o 6º mês pós-parto. Válvulas mecânicas, VD sistêmico, Fontan com função normal, cianogênicas não corrigidas, estenose mitral moderada ou estenose aórtica grave, insuficiência aórtica grave do Marfan com aorta maior do que 40 a 50 milímetros, Turner e Fallot.
esses já vão para 19% a 27%. E 40% a 100% vem o carro-chefe delas, hipertensão arterial pulmonar. Das vezes que nós tivemos hipertensão arterial pulmonar, nós tivemos muito problema para levar essas gestações, na medida em que as drogas eficientes, efetivas e que de fato funcionam, são proibidas na gestação. Fração de ejeção menor de 30%, classes funcionais 3 e 4 do New York Heart Association, cardiomiopatia periparto com déficit de fração de ejeção no 6º mês pós-parto, estenose mitral ou aórtica graves, VD sistêmico, e doenças Ehlers-Danlos, vascular, é uma coisa que nos assusta muito, porque nós não temos nada a fazer nas alterações vasculares do Ehlers-Danlos. Nós meramente ficamos assistindo à gestação. Recoartação de aorta grave e sempre um Fontan complicado nos propicia confusão à vontade. Os preditores de eventos maternos, insuficiência cardíaca, ataque isquêmico transitório, acidentes vasculares cerebrais e arritmias mais complexas. Classes funcionais 3 e 4, fração de ejeção inferior a 40% e hipertensão arterial pulmonar. Predizem altas complicações durante as gestações. Lesão obstrutiva moderada ou grave de VE. Regurgitações mitral ou tricúspide moderadas ou graves também nos patrocinam muita dor de cabeça. Cianogênicas, corrigidas ou não. As corrigidas, em geral, comportam-se muito bem. As não corrigidas nos criam problemas, sobretudo quando há cianose e saturação inferior a 90%. Tabagismo e um detalhe para os senhores. NP-proBNP maior que 128 na 20ª semana já é um fator que nos aponta riscos maternos. Eventos neonatais, classes funcionais 3 e 4, cardiopatias obstrutivas e, de novo, o problema das cardiopatias congênitas na mãe. Medicação cardiológica na gestação, gestações múltiplas, tabagismo, cianogênicas fetais, dúplex alterado na artéria, no cordão, e disso nos leva a uma situação de, com frequência, termos que decidir o que fazer. Tipo de parto. Normalmente existe uma falácia entre cardiologistas, obstetras, famílias, de que gestação em cardiopata é igual à antecipação do parto, número 1. Número 2, cesárea obrigatória. E não é nada disso. O nosso índice de cesáreas nesse grupo de pacientes é um índice bastante limitado, reduzido. Nós preferimos sistematicamente o parto baixo, salvo raras e honrosas exceções. E lembrar sempre, para nós cardiologistas, a gente acha que é um Deus nos acuda, o parto baixo, a menor sangramento, menor infecção, menor tromboembolia ou trombose e muitíssimo baixo o índice de embolismo quando a gente deixa a natureza fazer o seu papel, né? A cesárea, sistematicamente por indicação obstétrica. Dificilmente nós vamos propor uma cesárea. Agora, propomos num caso objetivo. Gestantes sob uso de anticoagulação oral, que entram em trabalho de parto e necessitam um parto hoje à tarde. Sistematicamente será feita cesárea. Justo porque o feto está impregnado de anticoagulantes e na passagem pelo canal de parto, com muita frequência, há lesões cerebrais, vasculares, pela compressão da cabeça no canal de parto. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa a respeito, eu acho que é proibitivo o parto baixo em mulher anticoagulada com anticoagulantes orais. Hipertensão arterial pulmonar, já falamos bastante, grave comprometimento aórtico, idem, insuficiência cardíaca aguda. Todas essas irão para cesárea.
Intervenções maternas. Quando é que se opera mulher grávida? Coração, estou falando. Em geral, desde que seja possível, após a 13ª semana. Devo lhes dizer que nem sempre é possível. Às vezes a gente tem que intervir muito antes disso. Se as coisas forem colocadas de uma forma ideal, da 26ª à 28ª semana em diante, primeiro cesárea, primeiro tira o feto. 26 a 28 semanas, eles em geral são viáveis, isso num bom centro de tratamento neonatal. E outra coisa que acontece com frequência, pelo menos aqui dentro do procardíaco, já deve ter ocorrido embolia pulmonar em gestante, e vem aquela ideia de vamos fazer trombólise. O RTPA, entenda, é uma proteína, ele não entra na placenta, quer dizer, não há efeito fetal. Em compensação, o que acontece com a maior frequência é descolar a placenta. E aí o efeito é exatamente o mesmo. Placenta descolada com feto em sofrimento significa morte fetal sistematicamente. De forma que trombólise, vamos prestar atenção nisso. É muito melhor a gente usar outro tipo de anticoagulação e deixar a trombólise para uma questão de risco de vida imediato, né? Cardiomiopatia periparto é algo que assusta muito e assusta os europeus, pelo que nós vimos também. Em geral, são mulheres de ascendência africana ou descendentes, afrodescendentes, tabagismo, diabetes, desnutrição, gestação em adolescentes, gestação em idade avançada. Em ambiente europeu, hoje eles estão com o fenômeno de gestação após os 40 anos. Nós, aqui no Rio de Janeiro, estamos a braço sistematicamente com gestações na adolescência. Eu me lembro, há muitos anos atrás, recebi uma paciente de vocês, operada aqui no Instituto da Criança, com 13 anos de idade, e recebeu uma Carbomedics em posição aórtica por estenose mitral. Muito bem, conseguiu nascer o neném. Vejo a dificuldade para obter uma coisa que deveria ser sistemática, que é a ligadura de trompa em quem tem a válvula mecânica no coração. Houve um consenso dos obstetras e ninguém achou que deveria ser submetida à ligadura uma menina de 13 anos de idade. Que no ano seguinte me apareceu com uma agulha de tricô dentro do útero, tentando interromper uma gestação por essa via. Obviamente, endocardite bacteriana, etc, etc, etc. Felizmente deu para contornar tudo, e ela foi bem sucedida, houve o abortamento da criança, e um ano e pouco depois ela me aparece grávida de novo. Então, 3 gestações ao longo de 2 anos e pouco numa menina de 13 anos de idade quando implantou a prótese. Quer dizer, nem ao menos a percepção da seriedade da patologia de que ela era portadora havia. E, por outro lado, existe essa questão de colocar ligadura de trompa como um procedimento que deve ser proscrito. No meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, deveria ser obrigatório. Deveria ser compulsório isso. Muito bem. O tratamento da cardiomiopatia peripal, voltando, a bromocriptina hoje é colocada como fundamental, justo por inibir a lactogênese e por inibir também a lactação. Fenômenos esses que geram um enorme dispêndio energético na gestante. Então, gestante com cardiomiopatia periparto tem que ser inibida a lactação e a lactogênese. Tratamento, beta-bloqueadores, diuréticos de alça, vasodilatadores e anticoagulação, quando necessário, ressincronização e CDI, sempre que for necessário, deverão ser feitos. Da insuficiência cardíaca, vocês vejam que nós temos a dificuldade de usar drogas que são corriqueiras. Inibidores da ECA, bloqueadores receptores de angiotensina, espironolactona. Atenção, espironolactona é proibido, feminiliza feto masculino. Amiodarona,
Cada comprimido de 200 miligramas de amiodarona contém 75 miligramas de iodo. Então, sistematicamente, nós vamos ou gerar ou hipertireoidismo no feto, quando não cretinismo e quando não bócio neonatal. Tiazídicos, a gente discute muito se deve usar ou devemos usar diuréticos de alça. Particularmente, eu prefiro os de alça. Válvulas mecânicas versus tromboembolismo. A ocorrência de fenômeno trombótico com uso de antagonistas de vitamina K vai de 0 a 4%. Já com heparina não fracionada, 9 a 23%. E com a milagrosa heparina de baixo peso molecular, 5,8 a 7,4%. Lembrar que é muito difícil o controle efetivo da heparina de baixo peso molecular, por várias razões. A principal delas é o aumento da função renal e que faz com que haja picos e vales na dosagem anticoagulante. E, com certeza, há necessidade de aumentar a dose saindo daqueles cérebros 1 miligrama por quilo de peso de 12 em 12 horas. Então, eu absolutamente concordo com essa frase em vermelho que estamos aqui. Antagonistas de vitamina K com baixas doses, inferiores a 5 miligramas. Estrito controle de NR, em geral semanal ou, eventualmente, bissemanal. E é o esquema mais seguro para reduzir o risco trombótico. Não é o melhor para o feto. Entretanto, quando nós estamos tratando uma grave, nós estamos pensando particularmente na mãe e, se possível, gerar uma condição de conforto o maior possível para o feto. Eu estou trazendo, peço licença e desculpa por ter trazido esse caso, para mostrar a vocês como às vezes a gente tem que intervir cedo. 9ª semana de gestação, recebi do Instituto de Cardiologia de Laranjeiras essa paciente que aos 14 anos tinha recebido uma Carbomedics 29 em posição mitral. Bom, estava grávida, foi ao seu cardiologista que imediatamente mandou parar o anticoagulante. Por quê? Porque o anticoagulante é tremendamente danoso para o feto. Ela tinha 13 anos. Aos 25 anos, aliás, 14 anos, aos 25 anos, no dia 14 de outubro, nós tivemos que substituir essa Carbomedics 29 que sofreu esse enorme trombo que os senhores estão vendo. Esse trombo tinha cerca de 7 centímetros de comprimento. Nós não estamos falando naquele trombinho romântico, pequenininho, pendurado na prótese. Não, esse aqui iniciava lá no apêndice atrial e se estendia até o ventrículo esquerdo. Então os senhores vejam, e depois nós temos aqui corroborando essa história de não interromper cedo. Levamos essa gestante até a 38ª semana, nasceu um menino de 3 quilos, com 48 centímetros, e Apgar 8,9. De forma que os senhores vejam que às vezes a gente tem que intervir cedo, e organizar as coisas rapidamente. Cardiopatias congênitas, é meio falaciosa essa proposta, porque aqui recomendações de cardiopatias congênitas, gestação é desaconselhada. Óbvio. Agora, como lhes digo, eu nunca sou consultado sobre se deve uma cardiopata congênita engravidar ou não. Lembrar que a transferência genética vai de 3% a 50%, se for herança autossômica dominante, 50% para Marfan, cardiomiopatia hipertrófica, síndrome do QT longo. Os demais fatores falam sempre com menos do que isso. Triagem para cardiopatia congênita, lembrar-se que a translucência nucal é muito importante durante a ultrassonografia obstétrica, e o ecocardiograma fetal, na 19ª a 22ª semana, tem uma sensibilidade de 45% para definir cardiopatias. Exposição à radiação ionizante, lembrar que sempre haverá de ser evitado o raio-x, haverá de ser evitada a radiação, e
100 a 200 miligramas, risco moderado. Acima de 200, muito risco de retardo de crescimento fetal, microcefalia, déficit intelectual, grave comprometimento fetal e câncer infantil. Raio-x de tórax, dose fetal 0,01 mg. Cateterismo 1,5, com proteção abdominal. Tomografia computadorizada, usar 0,01 a 0,66 mg. Atenção, ressonância nuclear magnética, sem gadolínio. Sempre sem gadolínio. Os níveis de vigilância no parto em mulheres com arritmias mostram que as arritmias mais sérias, taquicardia ventricular instável com cardiopatia estrutural, cardiopatias congênitas, síndrome do QT longo de alto risco, taquicardia ventricular instável, taquicardia ventricular polimórfica, catecolinérgica, alto risco, tratamento em ambientes sofisticados. Tratamento da arritmia, os senhores podem usar o que bem entenderem. Todos eles são aceitos. E hipertensão arterial, nós temos aqui o uso sistemático do metildopa como a melhor opção, labetalol, o antagonista dos canais de cálcio, como segunda opção. E nitroglicerina venosa ou hidralazina venosa nos casos de hipertensão arterial grave ou edema pulmonar agudo. Finalmente, os últimos 2 slides, a classificação do FDA, que já não vige mais, desde 2015 ela deixou de ser valorizada, ou melhor, deixou de valer como única classificação. Classes A, B, C, D e X. A, totalmente liberada. B, não mostra lesões em animais de experimentação, mas não há exames sistemáticos em mulheres. C, lesões comprovadas em animais. D, lesões comprovadas no ser humano. E o X absolutamente contraindicado. Eu coloquei em vermelho aqui estatinas. Estatina classe X, jamais, jamais. E os demais medicamentos, todos esses, é do conhecimento dos senhores que não podem ser usados. E hoje nós trabalhamos com o Pregnancy and Lactation Labeling Rule, que é uma bula sobre a gravidez e a lactação. Então, todas as drogas, são 15 páginas de medicamentos, que era interessante todos terem, mostrando as drogas, classificação, antiga classificação do FDA, permeabilidade placentária, transferência para o leite materno e estudos pré-clínicos com dados de segurança em animais de experimentação. Então, com isso, nós terminamos essa síntese. É complicado nós sintetizarmos quase 80 páginas, de dados, para falarmos em meia hora sobre cardiologia em geral em gestantes. Agradeço muitíssimo a gentileza da assistência e estou às ordens aqui para discutirmos aí o que for necessário. Bom, parabenizo o Dr. Alfredo Martins Sebastião por essa magnífica conferência. Observem que o convite foi para que ele em 30 minutos fizesse uma síntese, portanto, bastante concisa, de um enorme guideline. Ele não somente fez, como apresentou a sua vastíssima experiência, e é por essa razão que ele é o nosso palestrante conferencista. Vários aspectos que eu exploraria o Alfredo nos debates, ele já nos apresentou e conseguiu sintetizar isso tudo em 35 minutos, o que é um prazo absolutamente adequadíssimo. Eu convido os nossos 4 debatedores, temos 4 assentos aqui frontais, professor Ivan Cordovil, Isaac Reutemann, Jorge Sabino e Edio José, para que tomassem assento à nossa frente e que pudessem, cada um, de uma maneira também concisa e objetiva, passarem a sua visão
como eles encararam esse guideline, essa diretriz, o que ela pode acrescentar na nossa prática clínica e onde vocês efetivamente se situam nessa análise. Eu acho que existem 3 temas que eu gostaria muito que vocês pontuassem. A hipertensão arterial na gravidez, não somente a doença hipertensiva gestacional, mas a grávida hipertensa. Gostaria muito que os aspectos ligados à doença orovalvar, sobretudo na realidade do procardíaco, o prolapso valvar mitral com insuficiência mitral e os pacientes que apresentem algum grau por cardiopatia adquirida ou congênita de disfunção ventricular. Então, hipertensão arterial, doença valvar, insuficiência cardíaca. Como é que nós, cardiologistas e clínicos, com todo o suporte obstétrico e dos cuidados intensivos, devemos nos comportar nesse contexto? Primeiro, professor Ivan, o microfone está à sua frente. Bem, foi visto aqui um detalhe sobre as cardiopatias do lado ocidental, as de predomínio do outro lado e as de predomínio aqui no nosso meio. E o que eu devo dizer sobre hipertensão arterial é que o comportamento da pressão arterial diverge se nós analisarmos as mulheres, por exemplo, do Reino Unido e as mulheres brasileiras. Eu, se me permite, eu vou citar só aqui uma experiência que nós tivemos. Analisamos 100 mulheres, 100 parentes diretos de hipertensos, 100 mulheres que foram colocadas no mapa. E nós internamos essas mulheres que não tinham consideradas normais e gravamos essas mulheres. E quando nós tivemos os resultados, foram para análise esses dados, nós levamos para Seattle, onde foi apresentado, por coincidência, o Dr. Halligan, do Reino Unido, mostrou a experiência com as mulheres residentes naturalmente lá, e tivemos então a oportunidade de ver uma diferença que houve entre as mulheres brancas hipertensas e as nossas mulheres que tinham brancas e negras. Então vimos a diferença. Foi o primeiro contato que a gente teve. Entendeu? Por exemplo, na comparação dos 2 mapas, durante o dia, as caucasianas tinham pressões maiores. Durante a noite, as brasileiras tinham pressão maiores do que as caucasianas. E nós não entendemos por quê. Tempos depois vimos verificar que realmente levantamos o nosso trabalho e vimos que 60% das mulheres que nós estudamos aqui eram negras. Então tinham maiores pressões durante a noite. Ora, se nós analisarmos um mapa numa pessoa que está dormindo na Inglaterra ou está dormindo no Brasil, então, o comportamento da pressão arterial que nos trouxe essa experiência. Então, o que a gente vê? No novo guideline, eles dizem o seguinte: a mulher deve ser tratada somente com pressões acima de 150 por 95. Nos casos em que tenham hipertensão gestacional, ou pré-eclâmpsia, ou que sejam diabéticas ou nefropatas, a gente pode começar a tratar com 140 por 90. Então, este já começa alguma diferença com o nosso meio, porque a gente sabe que as mulheres brasileiras são menos nutridas, são menos estaturas. Então, eu acho que tem que haver essa análise no comportamento da pressão arterial. Isaac Reutemann, com a palavra. Bom, eu queria enfocar um aspecto que eu achei, que eu refleti em relação a esse guideline. Começando pela hipertensão arterial. A gente sabe que o IECA é classe 3 na grávida. Então, o ideal é que as mulheres que possam engravidar e que tenham que tomar antihipertensivo não usem IECA. Outra coisa interessante é na questão da radiologia. O que o Alfredo colocou muito bem, né? Ultrassom, ressonância não tem problema, exceto gadolínio. Agora a tomografia tem. Então, mulheres... aí no caso seriam as de risco maior, tá? que possam engravidar, devem fazer os exames até o 10º dia, até o 10º dia do ciclo menstrual, porque aí você não tem problema. Tá? Então, são aspectos assim, bastante interessantes. E outra coisa,
é que tem que ser pensado, aí, refletindo aí no caso da prótese mecânica, em grávida, em mulher jovem, não se deve nunca colocar a prótese mecânica. E indo em frente, colocando que o Luiz Antônio colocou a questão do prolapso, da questão das patologias, claro que no Brasil a gente tem doença reumática, e bastante, o Alfredo colocou muito bem. Agora, em relação ao prolapso, que seria uma patologia procardíaco-like, eu acho que, quer dizer, na realidade, o prolapso, ele tem quer dizer, a incidência dele é grande, mas o nível de complicação é pequeno e é tardio. Então, muito pouco provavelmente, mesmo nesse guideline, ele praticamente não fala de prolapso, tá, em relação à cirurgia. Então, realmente, é tratar o prolapso como a gente sempre trata, sem maior problema. Edio José, eu gostaria que você pontuasse como você aborda, e como vê também, evidentemente, o guideline, mas como você aborda a grávida com insuficiência cardíaca e hipertensão arterial pulmonar. Como é que você maneja esta gestação? Essa é para pegar mesmo, né? Isso aí, ninguém maneja bem isso no mundo, né? Bom, a insuficiência cardíaca você vai tratar como falado, desde o mais simples, né? Vasodilatador, até o mais complicado, invasivo, tá? Tentando na grávida não usar aquelas drogas que o Alfredo citou ali como proibidas. É gradativo, vai internar essa paciente se ela descompensar, vai acompanhar ela com eco. Se tiver hipertensão, oi? Tem que rezar muito. Vai tratar com anticoagulante, essa paciente vai associar um anticoagulante no tratamento de insuficiência cardíaca, né? E vai levar para o guideline fala uma coisa muito importante. Essas pacientes mais grávidas têm que estar num centro multiprofissional, tá? Se precisa até com monitorização invasiva. Mas é uma doente de exceção, tá? No nosso meio, é o que a gente vê. O que a gente vê mais de insuficiência cardíaca são as reumáticas, já com insuficiência cardíaca mesmo, né? Tratamento da insuficiência cardíaca basal até droga venosa, até procedimento, mas não é o que a gente faz no dia a dia. A gente vai ver uma ou duas doentes dessas ocasionalmente. Eu queria colocar ainda em relação a paciente da insuficiência cardíaca, a cardiomiopatia periparto, como o Alfredo falou, a gente vê muito pouco, né? Que seria uma das maiores descompensações de cardiomiopatia dilatada na gravidez. E a gente vê a cardiomiopatia que reverte e que não reverte. Você ir para o CDI, ir para um ressincronizador, numa cardiopatia periparto, eles chamam a atenção que você deve pensar 2 ou 3 vezes, ao contrário daquela que é uma doença crônica, tá? Porque frequentemente você reverte isso e perde essa necessidade. Tá? Então você tem que tentar não ir para procedimento invasivo na cardiopatia periparto. Não sei se o Luiz quer mais alguma coisa da insuficiência cardíaca, mas eu queria citar uma coisa da hipertensão. Por favor. A minha experiência básica é no serviço público, ou seja, é bem beabá. Uma coisa que a gente vem falando há algum tempo, e que a gente tem muita dificuldade, e que é a coisa mais simples do mundo, que todo cardiologista faz na sua doença de consultório, mas na grávida o obstetra vem lá e suspende, é a tal da aspirina, né? Hoje, se você pegar esse guideline aí, tem 2 coisas que são classe 1A. Uma é anticoagular na fibração atrial e a outra é dar aspirina naquelas pacientes que têm risco de pré-eclâmpsia. Uma coisa que atrapalhou muito foi um trabalho do Sibaldi, que é um cara papa da gravidez de alto risco, lá na década de 90, que ele fez um trabalho para dar aspirina ou não dar aspirina como prevenção da pré-eclâmpsia. E provou que não adianta dar para todo mundo.
mas está mais do que provado, e está no guideline como 1A, que aquelas que têm maior risco, elas têm que tomar. A pré-eclâmpsia é uma doença de endotélio. E todas as doenças de endotélio que a gente vê em cardiologia, em reumatologia, e tudo isso, que fazem vasculite, elas tomam aspirina. E a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, fazem parte desse grupo. Muito obrigado, Ed. Eu diria o seguinte: se nós estivermos abordando uma grávida hipertensa e que desenvolva a sua gestação normalmente, metildopa, antagonistas de cálcio são muito bem-vindos. Se temos uma paciente grávida com insuficiência cardíaca e que está desenvolvendo a sua gravidez, não há muitas alternativas. Hidralazina, nitrato e furosemida, e para nisso, eventualmente, até o próprio digital, bem titulado, pode ter lugar. O arsenal ele fica muito reduzido. Agora, o que eu gostaria de ouvir do Sabino, antes de passar a palavra ao Total Core em São Paulo e à nossa assistência, ainda temos 12 minutos, bastante razoável. Sabino, foi citado aqui com muita ênfase pelo Alfredo a presença do Heart Team na paciente grávida. Aliás, as pessoas às vezes falam que o Heart Team está na moda. Nada de moda. O Heart Team é uma junção multidisciplinar, multiprofissional, que deva atuar de maneira sinérgica. Inclusive, os critérios de multidisciplinaridade, multiprofissionalismo, cada vez caminham mais para a transdisciplinaridade, o transprofissionalismo, ou seja, as especialidades, as expertises imbricadas, agregadas. Você, como clínico intensivista, coordena a nossa USE 2, como é que você vê o papel do nosso Heart Team e onde o clínico generalista ele pode atuar dentro desse contexto da grávida cardiopática? Bom, obrigado. Não é à toa que eu sentei aqui no finalzinho, sou o caçula aqui do time e me posicionei para dar tempo de pensar em alguma coisa, porque a ansiedade do convite é do tema, né? Pouca experiência, como plagiando o que o Luiz Antônio, né, inicia nessa palestra, que quando a gente se depara com a gestante cardiopata, gera uma expectativa muito grande, pela baixa experiência que a gente tem, diferente dos nossos colegas que estão focados no assunto. E que o Alfredo brilhantemente foi discorrendo, né, as descrições de cada etapa do cuidado do paciente. Eu acho que é aí que eu posso, né, me posicionar um pouco em relação a isso, que é a formação do time. Receber um paciente em que a gente vai precisar coordenar um grupo, integrar esse grupo, né, se antecipar aos problemas, porque a identificação de cada condição que a gestante, o feto e a família vai demonstrar, é fundamental a gente traduzir de forma precisa, de forma serena, né, em que a família, a paciente, ela se sinta acolhida, né, e essa segurança ela seja efetivamente passada para ela. Por quê? Ela vai passar por um período de muitos questionamentos. A identificação com o time em coordenação, o professor Alfredo ele falou uma palavra que eu acho que ela resume tudo isso, é uma partitura, né? Então tem que ter um maestro em que, não que o clínico nesse ponto ele seja o principal, em hipótese alguma, mas ele conseguir reunir o grupo e eles se falarem em uníssono. Ou seja, é uma partitura, cada um respondendo, né, pelo seu expertise, para poder levar para o paciente o que ele precisa. O paciente, o feto, né, a criança e a família, porque está na mesma angústia assistindo. Eu só acrescentaria naquele slide do time
o fisioterapeuta e o psicólogo, que eu acho que eles vão ter um papel importante, tanto para o paciente, quanto para o próprio time, né? Dividir as angústias que estão assimilando aquele momento. Muito obrigado, Sabino. Nós ainda temos 10 minutinhos, a palavra está com Total Core em São Paulo e depois voltamos para a nossa assistência no Rio de Janeiro. Estejam à vontade, colegas do Total Core, para comentários e perguntas. Luiz Antônio, boa tarde, prazer. Obrigado por Alfredo, mais colegas. A minha pergunta é o seguinte: em tempo de ler esse guideline, uma questão tática. Coagular uma paciente grave, portador de uma prótese mecânica, necessita de anticoagulação. No momento, inicia vai embaixo peso. Qual o esquema atual que vocês anticoagulação na grávida? Eu acrescentaria a essa interessantíssima pergunta, ainda além de próteses, as tromboses venosas profundas e as trombofilias. Todas sistematicamente merecerão anticoagulação. Quanto ao esquema que funcione, o grande problema é entre a 6ª e a 12ª semana, onde todas as drogas haverão de ser criteriosamente pesadas e, se possível, retiradas, exceto as para risco de vida. Nós, normalmente, não usamos heparina de baixo peso molecular, pelas razões que expusemos e pela dificuldade de controle e mais, pelo risco trombótico ser maior do que o uso de inibidores de vitamina K. Nós temos uma experiência que chega a cerca de 300 próteses mecânicas em gestantes e a massa foi tratada de uma maneira objetiva. Descoberta a gestação até a 12ª semana, para imediatamente o inibidor de vitamina K. E sistematicamente passa-se ou a heparina de baixo peso molecular, que eu confesso meu desconforto em usá-la, ou heparina não fracionada. Podemos daqui a pouco discutir como heparina não fracionada. Da 13ª à 36ª semana, partimos para o antagonista de vitamina K sob estrito controle de INR. O INR, como todos sabem, vai ser pautado pelo tipo de prótese, pelo tipo de válvula, pela idade da válvula. E da 37ª semana em diante, nós suspendemos o inibidor de vitamina K, justo porque nós precisamos de pelo menos 10 dias para lavarmos o inibidor de vitamina K do feto e tornarmos possível até o parto baixo. Então, basicamente, esse é o esquema. Até a 12ª não usar inibidor de vitamina K, será usado da 13ª à 36ª e suspenso da 37ª até o parto. Então, basicamente, é esse o esquema. Obrigado, André. E a respeito da anticoagulação, você chamou a atenção da utilização da varfarina no 2º e no 3º trimestre, que seria até a 36ª a 37ª semana. O que é a recomendação também dos guidelines das diretrizes das sociedades voltadas mais aos aspectos da trombose. Mas você chamou a atenção a respeito do paciente com embolia pulmonar grave, ou seja, no paciente com embolia pulmonar instável, onde a trombólise deve ser evitada, e a gente sabe que em alguns momentos isso é absolutamente imprescindível, não somente a anticoagulação, mas a reperfusão do leito vascular pulmonar, seja através de drogas, de fármacos modelo trombolítico, ou através de reperfusão mecânica. E aqui me parece que talvez seja um dos espaços onde a reperfusão mecânica na grávida instável, ela deve ser absolutamente indicação 1A, a partir do momento que
a gente não tem outras grandes alternativas. Baruzzi está lá do outro lado, depois pode dar a opinião. Mas, por outro lado, eu também me reservaria ser muito mais conservador naquelas pacientes com embolia pulmonar estável, ainda que tivessem disfunção do ventrículo direito, que é uma zona de dúvida em relação ao uso de trombolítico / reperfusão mecânica ou heparina pela presença da embolia pulmonar submaciça. Nesse caso, eu tenderia muito mais a ser conservador a despeito da presença da disfunção do ventrículo direito do que ser mais intervencionista ou mecânica ou farmacologicamente. Eu acho interessantíssima essa sua colocação, porque se nós estivermos com uma embolia pulmonar, quando é factível a interrupção da gestação, terminam nossos problemas. Então, uma cesárea é uma coisa ultra rápida de fazer. E, em mãos experientes, resolve-se com facilidade, você ficaria liberado para usar o que bem entendesse. Agora, em casos de risco de vida, não tenha dúvida, para nós interessa a vida da mãe. Se é possível manter o feto, ótimo, mas se não é possível, o que nós vamos fazer? Então eu acho que, inclusive, eu não tenho nenhuma experiência com instrumentalização em gestantes com embolia pulmonar. Tenho isto sim com trombólise ou com anticoagulantes. Mas acho que, diante de risco de vida, como se diria, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bom, eu primeiro quero elogiar a beleza da apresentação, pela elegância e pela tranquilidade. Há muito tempo eu não vejo alguém apresentar alguma coisa com a sua elegância. Eu queria dar um pouco da minha experiência no Hospital Pedro Ernesto. Era muito comum, eu era muito ligado ao pessoal da obstetrícia, eles me chamavam realmente para ver doente grávida. E uma coisa que era muito comum era a descompensação da doente portadora de estenose mitral. Eu acho isso era muito frequente. Doente com congestão pulmonar, às vezes até com edema agudo. E a gente chegava, dava bloqueador beta e a coisa, de modo geral, resolvia. Eu não cheguei a ver aqui nada assim falando de bloqueador beta. Mas eu acho que nessas lesões valvares... nessas lesões orovalvares, principalmente aquelas que não se dão bem com a frequência cardíaca elevada e que acontece muito após o sexto mês de gestação, o tratamento, às vezes até profilático, com bloqueador beta, para ajudar com que a frequência não seja muito alta, ou seja, diminuindo a passagem diastólica do sangue do átrio para o ventrículo, isso ajuda muito nessas lesões obstrutivas a nível mitral. Quanto às outras lesões valvares, realmente, a não ser que fosse estenose aórtica também grave, de um modo geral, os doentes recebem bem a gestação. Mas aqui eu notava com muita frequência, era a piora e a incapacidade de evoluir para o parto dessas doentes com estenose mitral, cuja incidência era muito grande. Eu pediria que o Alfredo e o Edio pontuassem de maneira muito objetiva e, sobretudo, dizendo qual beta bloqueador e que meta de frequência será alcançado. Rapidamente. Na realidade, a estenose mitral era o meu carro-chefe. Pessoas que nos acompanharam lá durante a sua residência viam que o número de estenoses mitrais era enorme. E isso nos propiciou um carimbo. Esse carimbo era beta-bloqueador beta-1 seletivo necessário para manter a frequência abaixo de 70 batimentos por minuto. Que beta-bloqueador? Metoprolol succinato. Se ficasse muito bradicárdica, nós acrescentamos hidralazina no sentido de acelerar um pouco. E tanto furosemida quanto for necessário para manter o pulmão limpo. Isso era quase um carimbo para todas elas. Então, só para sintetizar, o número mágico é manter abaixo de 70 batimentos por minuto. Se cair a menos de 60, hidralazina para subir. E diurético de alça, sistematicamente furosemida.
e cloreto de potássio, evidentemente. Senhores, muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos, doutor Alfredo, nossos debatedores. Foi uma honra recebê-los aqui. Colegas de São Paulo, muito obrigado por mais uma quarta-feira juntos conosco. Queria agradecer a todos e convidar para quarta-feira que vem, então, nossa sessão sobre acidente vascular cerebral, comemorando a semana do... Comemorando não, mas simbolizando a semana do acidente vascular cerebral. Tá bom? Um abraço a todos, amigos, um abraço. Tchau.